Queridos, eu quero convidá-los a acessarem as suas Bíblias, a abrirem as suas Bíblias. No Salmo 119, eu escolhi o Salmo 119, de 161 a 168, que eu estarei lendo em tempo oportuno. Vamos fazer primeiro algumas considerações e estaremos lendo esses versos todos, são 8 versos, e comentando cada um deles. O tema que demos para essa penúltima estrofe desse poema acróstico é louvor pela palavra de Deus. Louvor pela palavra de Deus. O Salmo 119, como um todo, ele, como os irmãos já sabem, ele enfatiza a palavra de Deus e sua importância na vida do salmista há cerca de 2.400 anos e também na nossa vida hoje. 2.400 anos atrás, o salmista estava escrevendo essas 22 estrofes desse poema acróstico, exaltando a palavra de Deus e procurando viver de acordo com essa palavra, colocando, portanto, em prática a palavra do Senhor e também exaltando as qualidades da palavra de Deus e como que essa palavra podia mudar a sua vida, mudar o seu comportamento, o seu caminho e como essa palavra pode nos mudar nesta oportunidade. Quero compartilhar com os irmãos, com as irmãs, sobre a capacidade artística do poeta de Deus ao escrever este poema. A Bíblia é a palavra de Deus, mas ela é também poesia, ela é literatura e ela traz bênçãos para a nossa vida em todos os sentidos. E eu quero enfatizar a capacidade artística do poeta de Deus ao escrever este poema. Afirmo, baseado nos Salmos, que o louvor a Deus deve ser com perícia das mãos, dos olhos, dos pés, da inteligência, dos ouvidos, daqueles e daquelas que louvam a Deus, seja com a voz, seja com instrumentos musicais. O Salmo 119 exalta a palavra de Deus. O salmista, um poeta anônimo, que possivelmente seja Esdras, faz isso pelo uso do acróstico. Tive uma camiseta onde se lia Justo, Eterno, Senhor, Único, Salvador. Já falei dessa camiseta aqui. Se os irmãos pegarem a primeira letra de cada palavra, os irmãos vão perceber que forma um acróstico. E qual o nome que está formando? O nome Jesus. O nome Jesus. Com a primeira letra, então, de cada uma dessas palavras, lemos o nome Jesus. Ele é justo, é eterno, é Senhor, é único e Salvador. Assim também funciona com o acróstico hebraico, bíblico. Usa-se cada letra do alfabeto para formar o alfabeto todo, o alfabeto hebraico, que é constituído de 22 consoantes. Cada versículo do Salmo 119, de 8 em 8 versos, começa com uma das 22 consoantes do alfabeto hebraico. Os 8 versículos do Salmo 119 começam todos desse Salmo 119, 161 a 168, todos começam com a letra Shin, a letra Shin. Estamos lendo e meditando nesse salmo a partir da penúltima estrofe dele. Como disse, o alfabeto hebraico é composto de 22 consoantes. Se você multiplicar 8 versículos vezes 22 consoantes do alfabeto hebraico,
você tem o total de versículos deste salmo, que são 176 versos. 176. O salmista, ele utiliza 10 palavras-chave para escrever as 22 estrofes deste salmo. Cada estrofe reforçando com 8 versos, 8 versículos cada um. Todos esses vocábulos têm algo a ver com a palavra de Deus. Essas 10 palavras-chave, elas têm a ver com a palavra de Deus. O poeta que escreveu o Salmo 119 é um artista de Deus. Além de ser a palavra de Deus suficiente para alimentar a nossa alma, a Bíblia está repleta de beleza, de perícia, de criatividade, de expressão artística do mais alto nível, para alimentar também a nossa sensibilidade artística. Na Bíblia encontramos artes plásticas, tais como arquitetura, pintura, o artesanato artístico. A escultura aparece de forma mais tímida, porque eles tinham medo de representar a pessoa de Deus e, portanto, eles fugiram o quanto eles puderam de fazer esculturas, mas investiram em literatura, investiram em poesia, investiram em outras artes. Encontramos na Bíblia a arte literária, tanto na prosa quanto na poesia. No entanto, muita desta arte, ela se perde visualmente e até sonoramente nas nossas traduções, porque é praticamente impossível que o tradutor consiga traduzir sons, consiga traduzir a forma. Isso é praticamente impossível de se fazer nas traduções. A música é outra expressão artística muito forte nas Sagradas Escrituras. Segundo Victor Lamin, a música é a arte de combinar os sons e o silêncio. A música é a arte de combinar os sons e o silêncio. Encontramos na Bíblia grande número de referências à música, ao louvor, aos cânticos, ao nosso Deus. Recordemos, queridos, alguns recursos literários utilizados pelos escritores e poetas bíblicos. Menciono Isaías 5:24, que em hebraico nós podemos ler Lahen keholkash leshon esh. Portanto, como devora a palha a língua de fogo. O poeta escolheu cada palavra para, através da repetição sonora, poder fazer com que o ouvinte dessa palavra de Deus escutasse o fogo queimando. E ele então utiliza Lahen keholkash leshon nesh, especialmente as 3 últimas palavras, kash leshon nesh. Você pode perceber o som do fogo queimando. Um outro exemplo, Isaías 10:14, que diz: Ufotsefe tzaftsef. Se você pega os sons F e o som TS, que você deve ter ouvido, Ufotsefe tzaftsef, você tem o som que é o som de um passarinho cantando. O poeta fala nesse texto de um ninho de passarinhos. Então ele usa da musicalidade, da repetição das consoantes, dos sons consonantais, para trazer uma beleza, para que o seu poema não seja apenas lido, mas também ouvido. Nós lemos em Amós 8:12, 2 palavras em hebraico, kaetz e ketz. Kaetz é verão e ketz é o fim. Então ele está falando do verão apontando para o fim.
que o fim de Israel como nação, ela está chegando porque eles estão se esquecendo, naquela época se esqueceram do órfão, da viúva e do órfão, da viúva e dos estrangeiros. Então o verão aponta o fim. Verão em hebraico kites e o fim ketz. Veja que tem uma música parecida, kites, ketz. Jeremias 1, 11, 12, o Senhor pergunta para Jeremias: o que você vê, Jeremias? E Jeremias diz: eu estou vendo uma vara de amendoeira. E o Eterno, o Senhor, diz: Jeremias, você está vendo bem, mas eu quero dizer para você que eu velo pela minha palavra. Em português, claro que se perde a musicalidade, o jogo de palavras usado aqui pelo poeta, pelo profeta Jeremias, que ele diz, quando ele responde para Deus que ele está vendo uma vara de amendoeira, é a palavra shaked. E quando Deus responde para ele que eu velo, eu cuido, é a palavra shoked. E se você pode ver visualmente aí no telão, que a palavra shaked e a palavra shoked em hebraico, você não precisa saber hebraico para ver que é exatamente a mesma escrita. Muito bem. Vamos voltar ao Salmo 119. Temos aqui, como dito anteriormente, um acróstico. O poeta, para fazer o acróstico, ele teve que escolher cada palavra para que a palavra começasse com a letra que ele queria que começasse. Então foram todas muito bem escolhidas. Precisou de criatividade, de perícia. Se esse salmo tivesse sido escrito em língua portuguesa, cada um desses 8 versos, do 161 ao 168, começaria com a letra S, ou com a letra SH, ou CH, ou X, que é uma letra hebraica que tem o som S ou SH. É a letra Shin, Sin. Então ela tem um som que pode ser de S, SH, ou CH, X, esse som Sh, ou o som S. É essa letrinha que começa o verso 161, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 168. Quer dizer, todos os versículos começam com essa letra, em hebraico. Para que você entenda melhor o que estou explicando, vamos ler esses versos, um a um. Eu vou ler e vou explicar um por um, numa adaptação que eu fiz, considerando a letra S como início de cada um deles. Vamos começar pelo 161. Então, talvez na sua Bíblia não comece com S, na sua versão, mas eu comecei com S, para ilustrar. Todos eles comecei com a letra S. Sem causa, príncipes me perseguiram, mas o meu coração temeu a tua palavra, que em hebraico é davar. O salmista diz que foi perseguido sem causa, sem motivo. Se você tiver que ser perseguido, caluniado, injuriado, que seja sem causa, sem motivo. Essa é a melhor maneira de se encarar qualquer ataque que venha contra você. Que você, quando for atacado, esteja com a consciência limpa, de coração aberto, sem culpa. Assim você enfrentará a adversidade de cabeça erguida. Se você tiver que temer algo, que você tema a palavra de Deus, como o salmista diz aqui. Porque ela sonda o seu coração e prescruta a sua alma. Esta foi a escolha do salmista.
Ele prefere temer a palavra de Deus a temer os perseguidores injustos. Verso 162. Sim, como aquele que acha um grande despojo, folgo com a tua palavra. Aí palavra aqui agora já é imra, já mudou em hebraico. Em português continuou com a mesma terminologia palavra, mas em hebraico é um outro vocábulo, que também significa palavra. No verso 162, o salmista declara se alegrar com a palavra de Deus como quem acha um tesouro. A palavra de Deus alimenta a alma. Ela é a fonte de sabedoria, é fonte de repreensão quando estamos equivocados, é direção segura para tomarmos as melhores decisões. Perdemos muito quando desprezamos a palavra de Deus. Ao contrário, somos ricamente abençoados quando lemos, meditamos e praticamos a palavra de Deus. Verso 163. Simplesmente abomino e odeio a mentira, mas amo a tua lei, a tua Torá. No verso 163, o salmista se mostra totalmente contra a mentira, até porque ele sabe que está sendo perseguido pelos poderosos sem que ele tenha culpa. Está sendo perseguido de forma injusta. Ele não deve nada e mesmo assim está sendo perseguido. O interessante é que o salmista não diz que ele odeia os perseguidores, mas ele diz que ele odeia a mentira. Ele não diz que odeia os mentirosos que o perseguem. Seu ódio é contra a mentira. Seria bom se conseguíssemos fazer como o salmista, pelo menos nesse caso aqui, detestar a mentira sem detestar os mentirosos. Repudiar a mentira sem repudiar os mentirosos. E ainda mais importante que isso, amar a lei de Deus, apesar de estar rodeado por um mundo de falsidades. Quem ama a lei e as instruções de Deus, ama a Deus. Não dá para amar as instruções do Senhor sem amar o Senhor das instruções. Quem ama, cuida. Quem ama, protege. Quem ama, agrada. Quem ama, age em favor do amado. Se você quer agradar a Deus, e nós cantamos aqui nesta noite, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você agrada a Deus quando você faz o que Deus orienta. Você agrada a Deus quando você faz o que Deus manda. Você agrada a Deus quando você é um filho, uma filha obediente. Verso 164. Começando com a letra S. Lembra que eu prometi começar tudo com a letra S. 7 vezes no dia te louvo pelos juízos, mishpat, da tua justiça. Louvar a Deus 7 vezes ao dia aponta para uma tentativa de um louvor perfeito, de um louvor completo. O número 7 simboliza perfeição. Para o hebreu, o israelita, o judeu, o dia era composto de 12 horas e a noite 12 horas. É por isso que Jesus faz uma pergunta retórica: não são 12 horas o dia? Para eles também o dia começava à noitinha, ao entardecer, ao pôr do sol.
É por isso que lemos em Gênesis capítulo 1:5, e houve tarde, ou seja, entardecer, anoitecer, e houve manhã, o dia 1, ou o dia 1. Se fosse em português, estaria escrito, e houve manhã, e houve tarde. Mas no hebraico, o dia começa à tardinha, à noitinha. Para um israelita louvar a Deus de forma literal 7 vezes ao dia, um dia de 12 horas, ele teria algumas opções. Eu comecei aqui às 6 horas da manhã. Ele teria que louvar às 6, às 8, às 10, meio-dia, às 2, às 4 e às 6, às 18. É claro que o salmista não está falando de forma literal, não é isso que ele está dizendo. Não é isso que significa esse verso. No verso 164, o salmista declara que seu louvor pelos juízos de Deus é completo. Então o 7 indica um louvor completo. Ao afirmar que louva 7 vezes ao dia, ele está dizendo que em seus lábios, em sua mente, em seu coração, só há espaço para o louvor. Não há tempo reservado para maldizer, para murmurar, para pensar ou falar coisas negativas. O número 7 indica um louvor pleno, um louvor completo. O coração do salmista está cheio do louvor que Deus merece. É claro que o salmista erra, ele também falha, como qualquer um de nós. Por ser humano, ele cometeu falhas, cometeu pecados, desagradou a Deus, mas nesse salmo, ele está dizendo que ele reservou o seu tempo para louvar a Deus. Eu pergunto, como está o seu coração? É um coração semelhante ao do salmista? Você reservou o seu coração, a sua mente, seus lábios para louvar? E quando você fala uma palavra negativa, foi um descuido, porque você tem uma meta, e a sua meta é louvar, a sua meta é dizer bem de Deus, daquilo que Deus faz por você existir. Então, se você tem essa meta, você consegue, como salmista, louvar a Deus 7 vezes ao dia, ou seja, você coloca o louvor como a coisa principal na sua vida. Um coração grato, não murmurador. Verso 165. Vamos começar com a letra S. Suficiente paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Os que amam a lei de Deus têm paz. Ou seja, eles se sentem completos. A palavra shalom, que traduz paz em português, vem do verbo shalem, ser completo, estar completo. Ter paz é estar pleno. Quando você cumprimenta alguém em hebraico e pergunta como vai você, nós perguntamos. Se for para um homem, perguntamos, Ma shalom ha, como vai a tua paz? Se for para uma mulher, Ma shalomer, como vai a tua paz? E tanto o homem quanto a mulher, se está bem, se sente pleno, vai responder, a minha paz está bem. Ou seja, eu estou bem. Shilomi tov, a minha paz está bem. Eu me sinto completo, porque Deus me completa. Mesmo com todas as adversidades da vida,
A paz pode ser uma realidade no seu coração, na sua mente, na sua vida, mesmo com todas as dificuldades. Estar completo é estar em paz, é não se sentir vazio. Você teve o seu coração preenchido por aquele que é capaz e único de preencher, Deus. A palavra lei, Torá, utilizada aqui neste verso, em outros, significa instrução, significa direção. Quem ama a instrução e a direção de Deus não tropeça. A palavra de Deus é suficiente para nos livrar das encruzilhadas. É capaz de nos salvar das armadilhas de Satanás. É poderosa para nos distanciar do pernicioso e diabólico jeitinho brasileiro. É capaz de nos distanciar do politicamente correto. Politicamente correto significa você dizer, por exemplo, sim, quando deveria dizer não. Dizer não quando deveria dizer sim. Simplesmente para agradar ou para cair no gosto da multidão. O que Jesus ensinou? Que o vosso falar seja sim, sim. E o não, não. Eu levei muitos anos para entender o que significava isso, porque a gente ouvia nas leituras sim, sim, não, não. O que quer dizer isso? Que o sim seja sim, que o não seja não. Falar com clareza, com honestidade, mas falar com amor. Você não precisa ser estúpido para falar sim e nem para falar não. Você pode fazer isso com amor, com delicadeza. O Senhor é capaz de nos livrar. Esse verso que acabamos de ler, que é o 165, não é isso? Eu gostaria de cantá-lo em hebraico, eu não sou cantor, mas que vocês percebam esse verso em hebraico. Esse verso em hebraico diz: Shalom Rav leohave toratecha en lamo mirshol. Shalom Rav leohave toratecha. Shalom Rav leohave toratecha. En lamo mirshol. En lamo mirshol. Shalom Rav leohave toratecha. Shalom Rav leohave toratecha. Shalom Rav leohave toratecha. En lamo mirshol. En lamo mirshol. Shalom Rav leohave toratecha. Muita paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. E eu adaptei suficiente paz para que fosse escrito com a letra S. Curiosamente, da raiz de onde vem a palavra lei, instrução, direção, a palavra Torá, vem dois vocábulos. Um é a palavra professor e a outra é a palavra chuva temporã. A palavra professor em hebraico e chuva temporã são muito similares no hebraico. O ensino da palavra de Deus
é como chuva temporã. São gotas d'água que caem aqui e acolá, vindas dos altos céus, das mãos do Mestre dos Mestres. É água pura, oferecida habilmente pelos professores, água que traz vida àqueles e àquelas que a acolhem. Do verso 165, Shalom Rav Leohavit Oraterra, em Lamor Mirshol, que nós cantamos aqui, aprendemos que o amor traz a paz, a serenidade, o equilíbrio. Quem tem paz não tropeça nas palavras e não tropeça nos atos. Enquanto estiver em paz, não tropeçará. A paz nos dá a sensatez e o equilíbrio de que precisamos para viver neste mundo. Seria muito melhor se tivéssemos um mundo em paz. Seria bom para todos. Outro dia, querido irmão aqui, estava compartilhando que no trânsito, uma rua estreita, um carro vindo, o outro indo, e não davam para passar os dois carros. Mas eles insistiram em passar os dois, e aí nenhum dos dois passava. Não tinha como, não cabia. Até que um resolveu ceder. Foi isso, irmão Justão? E aí ele se afastou, deu ré. Aí deixou espaço, o outro conseguiu passar. Só que quando o outro passava, ele passou e bateu no carro, e deve ter xingado e praguejado. Resultado, aquela pessoa do outro carro sacou uma arma e deu um tiro, e esse outro ficou paraplégico por causa de algo, parece assim, vou usar uma palavra aqui, vou falar em grego, porque aí fica menos, idiote. É desse jeito. Faltou equilíbrio, faltou shalom. E às vezes pessoas que falam shalom, mas só da boca para fora. Lá dentro está uma guerra. Tem um monte de capeta lá dentro, diabinhos, demônios, brigando, guerreando. Tem pessoas que ainda têm um anjinho de um lado e um capetinho do outro. Outros são, tudo é o capeta. São dois capetinhos, então fica complicado. Melhor que tenha dois anjinhos, né? Um de um lado e outro do outro. Mas se não pode ter dois, que não tenha dois capetinhos, dois demônios. E às vezes um dos demônios, sabe quem é? Você mesmo. Lutando contra você mesmo, é terrível. Uma vez na vida eu já fui demônio, né? Então temos que ter cuidado. É fácil agir como demônio. Precisamos nos cuidar e deixar que a paz tome conta do nosso coração, da nossa vida. Como anda a sua paz de espírito? Se você fosse esse que encontrasse com esse outro carro num lugar que não, você teria cedido imediatamente, deixado que o outro passasse? Lembre-se que o salmista estava sendo perseguido injustamente. Mesmo assim, ele decidiu temer a palavra de Deus e não a palavra dos homens. Ele preferiu escolher amar a Deus e aborrecer a mentira. Ele dedicou-se a amar a lei e as instruções de Deus. Verso 166. Senhor, tenho esperado na tua
salvação. E tenho cumprido os teus mandamentos, as tuas mitzvot, em hebraico, mitzvah, no singular. O salmista é um cumpridor dos mandamentos de Deus e nós cantamos isto aqui hoje à noite. Conforme o salmista mesmo declara neste verso 166. Ele aguarda a salvação de Deus. Salvação é algo de que precisamos em todos os momentos da nossa vida, tenhamos consciência disso ou não. Você precisa ser salvo o tempo todo. Nós somos salvos muitas vezes no dia e nem percebemos. Quando você acorda pela manhã, porque Deus está salvando a sua vida, está cuidando de você. E eu pergunto, de que salvação você carece? Salvação dos perigos? Salvação de uma enfermidade? Salvação de um emprego opressor? E o emprego opressor, eu sei que precisamos trabalhar, e às vezes fazemos serviços que não gostamos, que não amamos, por necessidade, mas não seja acomodado. Está te oprimindo? Busque algo melhor. E às vezes o algo melhor é para você ganhar menos. A gente acha que o melhor é só para ganhar mais. Quem sabe o melhor é para ganhar menos e ter paz. É preferível menos dinheiro no bolso e mais paz. Houve uma época lá em casa que minha esposa ganhava muito mais que eu. Mas nós decidimos que os nossos filhos eram mais importantes do que dinheiro. E aí, a esposa, mãe, preferimos ter uma mãe em casa. Não são decisões fáceis. O dinheiro é importante, faz parte. Ficamos em aperto, e aí às vezes traz angústia, uma conta para pagar, e você que tem filhos. Gente, a criança, ela vai se lembrar dos beijos, dos abraços, do cafuné, ela não vai se lembrar que faltou pão, não teve pão, aí comeu uma outra coisa lá, ela não vai se lembrar que não teve uma carne especial, não vai se lembrar que não teve uma bebida gostosa, mas você cuidar dela, nunca ela vai esquecer. É claro que se a gente pode ter um emprego melhor, um salário melhor, vamos fazer isso, vamos nos aperfeiçoar, vamos pagar o preço. Às vezes quer que caia do céu. Já caiu do céu, você está aqui na terra, foi de lá que você veio, foi do Criador. Então sejamos agradecidos e busquemos o melhor. Mas o melhor nem sempre é o melhor que o mundo diz que é o melhor. O melhor pode ser a simplicidade. Tem pessoas que dariam uma fortuna para ter paz. Os irmãos devem conhecer pessoa aí que tem. Vocês conhecem, todo mundo conhece. Tem gente muito famosa aí. A pessoa tem quase 2 trilhões de reais. Espero que ela tenha paz. Quanto custaria a paz? Salvação de um relacionamento abusivo, salvação de uma escolha errada, salvação da alma, não importa do que você precisa ser salvo. Deus está pronto para lhe salvar. A pergunta é, você está pronto para ser salvo? O salmista espera em Deus, em quem você e eu temos esperado.
verso 167. Esse tipo de mensagem você sabe que se está acabando ou não, né? Porque são 168, cheguei no 167, você já, finalmente, ele está chegando ao fim. Para começar com S, escrevi: superabundantemente amo os teus testemunhos, a minha alma os tem observado. O salmista declara que ama os testemunhos de Deus. A palavra testemunho é um sinônimo de palavra, vocês estão percebendo? São palavras sinônimas. Por isso, o seu ser, a sua alma, o seu ser, observa os testemunhos de Deus. Pela experiência, ele sabe que vale a pena dedicar tempo aos testemunhos de Deus. Finalmente, verso 168. Para começar com S, adaptei assim. E sem ser herético, né? Não podemos colocar palavras que a palavra não está dizendo. Sempre observo os teus preceitos e os teus testemunhos, porque todos os meus caminhos estão diante de ti. Como disse, há 10 vocábulos-chave para falar e engrandecer a palavra de Deus, mas eu apresento 5 deles, para que quando você lê o Salmo 119 todo, você possa ir pensando nesses sinônimos. Um deles é lei, Torá. O outro é palavra, davar, mandamento, mitzvah, testemunho, edut, e estatuto, rok. Esses 5 termos são suficientes para que você tenha uma ideia da força deste salmo na vida de quem o lê, de quem medita nele, de quem se compromete a aplicar na vida aquilo que agrada a Deus. O termo palavra, davar, melhor dizendo, davar, é também coisa em hebraico, porque as coisas vêm à existência pela palavra de Deus. De mandamento, mitzvah, vem a ideia de algo ordenado, lógico. Testemunho significa um sinal de advertência, um lembrete. O vocábulo traduzido como estatutos vem do verbo entalhar. O estatuto, portanto, nessa concepção, é algo firme, entalhado na pedra, mas Deus gostaria que os mandamentos, a palavra, os testemunhos dele estivessem entalhados no seu coração, e não apenas numa pedra, mas que estivessem entalhados na sua vida. Como o Salmo 119, guardar a lei de Deus, de acordo com esse salmo, é ter direção segura. É como um professor cujo ensino cai como chuva temporã, porque esta lei é lógica, traz sinais de advertências, está entalhada na rocha e dela as coisas vêm à existência. Convido você a louvar a Deus pela palavra de Deus, lendo, meditando e colocando essa palavra em prática, e assim você estará agradando a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.